Oi, gente, bom dia para vocês. Quanto tempo, né? Que a gente não se vê, acostumados a nos ver quase todos os dias, só a quinta que não. E agora aí com essa pandemia, cada um na sua casinha, né? Queria dizer que eu tô com saudade de vocês e que esse período ele está sendo um período de experiência para todos nós, né? Sétimo ano, para vocês, para nós professores. A gente tem tentado fazer com que o material, as questões cheguem para que vocês não fiquem sem nada para fazer em casa, mas está sendo de experiência para todos nós, né? Essa semana eu tive um problema com a plataforma Meu Bernoulli, eu postei o dever para vocês e aí chegaram algumas reclamações falando que não tinha dever, que era só uma imagem, né, do Fique em Casa. Na verdade, o que acontece é que eu tenho que postar algum arquivo, por isso eu postei aquela imagem. Mas na hora da descrição da tarefa, estava descrito o que vocês iam fazer. Mas parece que pelo acesso no celular, vocês não conseguem ver essa descrição, né? Acho que só no computador. Enfim, está sendo uma experiência para vocês e para nós também. Sexta-feira, então, eu pedi que vocês dessem uma lida na parte teórica do romance, né? Da página 77 até 82, eu acho. Então, eu vou dar uma explicada nisso para vocês aqui. Espero que vocês já tenham lido, já tenham grifado as partes mais importantes, que foi o que eu pedi. Mas eu vou tentar dar uma explicada para que vocês entendam, tá? E qualquer dúvida, vocês tentem entrar em contato comigo, pela plataforma, pelo WhatsApp, pelo Instagram, do jeito que vocês acharem mais fácil, viu? Então vamos lá, gente. Na página 77, o que vocês têm que entender dessa parte é a estrutura, né? A nossa estrutura do romance. Então eu vou começar nessa parte aí de baixo já. Não, na verdade eu vou falar um pouco de cima. O que tá falando em cima é que vocês têm que ter na cabeça de vocês a diferença entre o romance e o romantismo, né? O romantismo ele foi um movimento artístico que teve início em 1936 aqui no Brasil. Mas o romantismo não tem a ver com o gênero literário romance, né? O romance ele é um tipo textual. Então é diferente uma coisa da outra, tá? Só isso. Estrutura. A parte de baixo da estrutura, então. Geralmente, o romance, ele tem o enredo, as partes importantes do romance que vocês têm que saber. Enredo, narrador, tempo, espaço e personagem, viu? Então, aí a gente entra aqui na apostila, diferenciando cada parte, né? Então, lá dentro do enredo, a gente viu um pouco disso ano passado, gente, no sexto ano, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente chegou a ver. Ó, o enredo é tudo que acontece dentro do romance, né? Então, aqui tá, que eu grifei no meu livro tá ação. Enredo é o estado da ação dos personagens da história, ou seja, são situações que envolvem os personagens. Então, quer dizer, a história em si, o enredo é a história em si, tá? Dentro desse enredo, geralmente o romance é dividido como? Ele tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho, tá? Então, isso a gente viu ano passado. É isso que eu quero ver se vocês lembram. Início é a apresentação do contexto, quem são os personagens, o que está acontecendo ali. O desenvolvimento começa a desenvolver a narrativa, desenvolver o romance. O clímax é aquele ponto de alta tensão, né? É o ponto de maior tensão da narrativa. E o desfecho, que é onde a gente tenta solucionar esse enigma, esse problema que aconteceu aí dentro do clímax, tá? Às vezes, o romance, gente, ele é um gênero textual que costuma ser longo. É muito difícil achar um romance curto, né? A maioria dos romances são longos. E aí pode acontecer de dentro desse romance que é mais longo, ele ter mais de um clímax, ter mais de um conflito, né? Dentro dessa narrativa toda. Isso pode acontecer. Diferente dos textos que a gente via ano passado, que ano passado a gente via contos, né? Algumas coisas assim mais curtas, e aí, às vezes, só tinha um clímax, só tinha um conflito para ser resolvido, mas agora não. A partir de agora, no romance, isso já pode acontecer mais de uma vez, tá? Dentro do texto. Página 78, narrador. O narrador, gente, vocês também já viram isso. Só que agora a apostila traz outras denominações. Que a gente tinha costume de ver só o narrador observador, o narrador personagem, narrador onisciente e o narrador intruso, que vocês viram ano passado comigo, foram esses. Agora, a apostila já traz para vocês narrador observador, vocês já sabem qual é. O narrador observador é aquele que narra a partir de tudo que ele está vendo, só vendo.
Tudo que ele consegue ver, ele narra. Então, por exemplo, tem gente que confunde muito o narrador observador com o onisciente, achando que ele é onisciente, né? Por falar algumas coisas assim, às vezes sentimento e tal. O que a gente tem que ter em mente é, se ele consegue ver, ele é observador. Então, por exemplo, é tranquilo a gente ver uma pessoa nervosa. Se a gente olha para a pessoa e vê que ela tá agitada, que ela tá se sentindo nervosa, né? Às vezes tímida, envergonhada. E aí o narrador fala isso, que a pessoa tá tímida e envergonhada, ele é o narrador ou observador, ele tá narrando uma coisa que ele tá observando, não necessariamente ele é onisciente, tá? Então vocês têm que ter consciência disso. Então vamos lá, narrador observador, narrador onisciente, o narrador onisciente ele já narra, né, sentimentos, pontos de vista dos personagens, pontos de vista internos dos personagens, sentimentos e tal. Eu acho que até então isso é tranquilo para vocês, porque isso não é novidade. Aí entra no narrador testemunha. O narrador testemunha é aquele que participa da história, embora não seja personagem principal. Então, o que acontece? O narrador testemunha, ele está testemunhando uma terceira coisa. Ele está vendo a terceira história acontecer na vida de outra pessoa e está narrando aquilo, tá? Participa da história, mas não é personagem principal. Tranquilo, né? Então, por exemplo, eu tô aqui e vou fazer uma fofoca do que eu tô vendo acontecendo ali na rua com a minha vizinha. Então, às vezes a vizinha tá conversando comigo e tudo, e eu vou te contar essa história. Eu sou o personagem dessa história, mas eu não sou a personagem principal, porque eu estou te contando a história de outra pessoa. Narrador testemunho. E o narrador protagonista é aquele que narra, participa da história, mas aí ele já é o personagem principal. Então, eu tô te contando da minha vida, né? Vou te contar da minha vida, o que aconteceu na minha vida. Então, eu sou uma narradora protagonista, tá? Tempo. Ainda na página 78, parte de tempo. O tempo aqui, gente, ele vem dividido para nós em tempo cronológico, psicológico e histórico. Então, vamos ver. Cronológico, eu já tinha explicado um pouco disso para vocês. Acho que vocês estavam estudando isso com a Vânia. Não sei se era vocês ou sexto ano, agora eu esqueci. Mas, enfim. O tempo cronológico é aquele que acontece na ordem das coisas mesmo, né? Da forma com que as horas passam, vamos dizer assim. Então, se eu falo, por exemplo, de manhã acordei, tomei café, gravei a aula para vocês, fui fazer meu almoço, tomei um banho, escovei os dentes, assisti uma série, li um livro. A parte da tarde aconteceu isso, isso, a parte da noite aconteceu aquilo, outro. Então, quando eu falo esse tempo cronológico, tá vendo? É a ordem com que as coisas acontecem, e essa ordem, ela segue essa sequência de tempo, é o cronológico. Aqui está escrito assim, ó, ocorre quando os fatos são narrados na ordem em que acontecem. E quando é possível medir a passagem do tempo cronologicamente. Então, a gente mede essa passagem, tá? Seja amanheceu, entardeceu, anoiteceu, seja às 7 horas, às 10 horas, às 9 horas, tá? Você vai marcando esse tempo de alguma forma. Não necessariamente com horas. Pode ser passagens do dia, viu? Página 79, a gente já entra no tempo psicológico. O tempo psicológico é o tempo do narrador. Então, o tempo psicológico ele pode acontecer através da imaginação do narrador, através de lembranças do narrador. Então, o narrador, às vezes, ele está te contando uma história aqui e ele tem uma lembrança da época dele de infância, e aí ele traz à tona essa memória da infância dele, volta para a realidade, volta para o tempo atual, volta para a memória. Isso é o tempo psicológico, tá? Esse tipo de tempo é indefinido, tanto para o leitor quanto para o narrador, por se tratar de um mundo interior da personagem, tá vendo? Então, é o narrador que delimita esse tempo psicológico dele. Nem a gente que é leitor, geralmente a gente não consegue entender, viu? E o tempo histórico, quando há associação entre o tempo dos fatos narrados no texto e a história da humanidade. Então, por exemplo, o tempo histórico, vocês vão ver a questão do Diário de Anne Frank, né? Que eu espero que vocês estejam lendo, aproveitando aí essa época de ficar mais em casa e poder ler o livro, se distrair. O que a Anne Frank faz? Ela escreve no diário e o tempo dela no diário é exatamente o tempo histórico, né? É exatamente o tempo da história da humanidade. E o caso dela ainda é tão interessante que o diário dela virou um livro por ter se tratado de um relato extremamente importante, né, gente? Então, o tempo, por exemplo, do diário de Anne Frank é um tempo histórico, né? Quando ela escreve lá, por exemplo, não sei a data, não estou com o livro aqui agora, mas, por exemplo, quando ela escreve, sei lá, 4 de março de 1900 e tanto, aquela data é exatamente a data da humanidade ali.
Então, tempo histórico.